Olá, mergulhadores da informação, prontos para mais um Deep Dive com a gente. Hoje a gente vai navegar por um mar de novidades, viu? Tem de tudo. Falhas de segurança que, nos fazem questionar se a gente pode confiar em plugins, a ideias, digamos, polêmicas, sobre como seria a jornada de trabalho ideal. Que claro, não podia faltar uma pitadinha de inteligência artificial para dar aquele toque futurista, né? Nossa, parece que a gente tem um cardápio bem eclético e instigante pela frente. É eclético e cheio de nuances. Começando com uma notícia que deixou muita gente preocupada, uma falha crítica descoberta no plugin de segurança Really Simple Security da WordPress. Essa vulnerabilidade, que tem até nome de código, CVE 2024-0924, basicamente abriu um caminho para invasores assumirem o controle de sites, mesmo com a autenticação de 2 fatores ativada. A falha estava presente nas versões 9.0.0 a 9.1.1 do plugin, mas a boa notícia é que a versão 9.1.2 já corrigiu o problema. Então, fica a dica. Se você usar WordPress, corre para atualizar o plugin. Mas essa falha me faz pensar. Será que a gente coloca muita fé na segurança que esses plugins oferecem? O que você acha? Olha, essa falha serve como um alerta importante para a gente não depositar toda a nossa confiança em uma única ferramenta, por mais popular e confiável que ela pareça. O que me chamou a atenção nesse caso foi como a autenticação de 2 fatores, que deveria ser uma barreira extra de proteção, foi burlada. É como ter um cofre super resistente, mas deixar a chave em cima dele. No caso do plugin, o problema estava na API REST, que permitiu que os invasores contornassem a autenticação e acessassem áreas restritas do site. No final das contas, segurança digital é como um queijo suíço, sempre vai ter algum furinho que precisa ser cuidado. A gente está sempre um passo à frente, né? Falando em desafios, o cofundador da Infosys, Narayana Murthy, causou um rebuliço ao defender a semana de trabalho de 70 horas. Para ele, esse ritmo intenso seria o segredo para impulsionar o desenvolvimento da Índia, colocando equilíbrio entre a vida pessoal e profissional em segundo plano. E aí você toparia encarar essa maratona de trabalho? Bom, a declaração da Murthy realmente gerou bastante polêmica, e acho que é importante a gente analisar o contexto, né? A Índia busca um crescimento acelerado, e ele, como uma figura importante no setor de tecnologia do país, defende essa visão. Mas será que esse ritmo é realmente sustentável para a maioria das pessoas? É como pedir para um corredor de maratona fazer um sprint o tempo todo. A longo prazo, o esgotamento, tanto físico quanto mental, pode acabar prejudicando a produtividade e a qualidade de vida. A pergunta que fica é: até que ponto o sucesso profissional justifica sacrificar o bem-estar individual? É uma reflexão importante, sem dúvida. E mudando um pouco de assunto, você acredita que hackers estão usando arquivos SVG, aqueles de imagens vetoriais, e-mails e phishing, para enganar os sistemas de segurança? Sim, essa tática tem se tornado cada vez mais comum, infelizmente. O problema é que os arquivos SVG, eles podem conter elementos interativos, como código HTML e JavaScript. No sistema de segurança é só uma imagem, mas na verdade pode ser uma armadilha, né? Como um presente bonito com bomba dentro. Teve até um caso de um arquivo SVG disfarçado de planilha do Excel com um formulário falso para roubar dados de login. A gente precisa ter cuidado redobrado com anexos em SVG, principalmente remetentes desconhecidos. Parece que a gente precisa ter olhos de lince para não cair em golpes online, né? Mas, saindo um pouco do tema de segurança, a Rush Foundation anunciou uma iniciativa para melhorar a interoperabilidade entre as linguagens Rush e C++ Safari. O objetivo é facilitar a integração entre as duas, usando técnicas como a compilação integrada e as FFAs, interfaces de função estrangeira. A ideia é que essa iniciativa ajude a criar softwares mais seguros e eficientes. O que você acha dessa proposta? Será que essa ponte entre Rust e C++ vai realmente dar um gás no desenvolvimento de software? Olha, eu acho que essa iniciativa tem um potencial enorme. Imagina que cada linguagem de programação é como um país com suas próprias leis, costumes e idioma. A interoperabilidade seria como criar acordos internacionais que permitem a livre circulação de pessoas e mercadorias entre esses países. No caso de Rust e C++, a integração permitiria aproveitar o melhor de cada linguagem, a segurança e confiabilidade de Rust com a performance e a vasta base de código existente em C++. Acho que essa colaboração pode resultar em softwares mais seguros e eficientes e com menor custo de desenvolvimento. Afinal, para que reinventar a roda se a gente pode construir pontes que conectam diferentes tecnologias? Interessante essa analogia. Então, seria como unir forças para criar softwares mais robustos, né? Exatamente. E por falar em avanços, uma notícia fantástica. O código-fonte do AlphaFold 3, o modelo de IA que ganhou até prêmio Nobel e revolucionou a modelagem de proteínas, foi liberado para uso não comercial. Essa notícia é um marco para a comunidade científica. O AlphaFold 3 tem um potencial incrível para impulsionar pesquisas em diversas áreas, como medicina e biotecnologia. Até então, o acesso à ferramenta era restrito a um servidor web, o que limitava o tipo e o número de previsões. É como se tivessem aberto as portas de um laboratório ultra secreto para o mundo. Com a liberação do código-fonte, pesquisadores do mundo todo podem usar o AlphaFold 3 em seus próprios computadores,
o que abre um leque enorme de possibilidades. É a democratização da ciência na prática. Mas aí a restrição para o uso comercial, qual é o impacto disso? É uma questão complexa, né? Por um lado, a liberação do código-fonte garante que a ferramenta seja usada para fins que beneficiem a humanidade sem fins lucrativos. Por outro lado, limita o potencial de investimento e desenvolvimento da tecnologia por empresas privadas. É um dilema que envolve questões éticas e econômicas bem importantes. Com certeza. E falando em dilemas, a condenação de um homem a 5 anos de prisão por roubo e lavagem de quase 120 mil bitcoins nos faz pensar sobre a segurança no mundo das criptomoedas, né? Esse caso, que envolveu o roubo da corretora Bitfinex em 2016, é um exemplo de como os crimes cibernéticos estão ficando cada vez mais sofisticados. É impressionante como eles conseguiram lavar parte do dinheiro roubado usando transações complexas para esconder a origem dos fundos. É como tentar encontrar uma agulha num palheiro digital. E esse caso também levanta questões sobre a segurança das corretoras de criptomoedas. Afinal, se uma plataforma tão grande como a Bitfinex foi alvo de um ataque, o que impede que outras corretoras também sejam? A necessidade de medidas de segurança mais robustas é evidente. E o mais irônico é que, depois de preso, o réu colaborou com as autoridades e ajudou a recuperar grande parte dos bitcoins roubados. É difícil dizer se essa colaboração foi genuína ou se foi só uma estratégia para tentar reduzir a pena. De qualquer forma, o caso serve como um alerta para a importância da segurança no mundo das criptomoedas. Com certeza. A gente precisa estar sempre atento, seja para proteger nossos investimentos, nossos dados, ou até mesmo a nossa privacidade online. Falando em tecnologia de ponta, você viu que o FFmpeg, um projeto open source de decodificação de vídeo, conseguiu um aumento de desempenho incrível, de até 94 vezes, com a implementação da instrução AVX Fine12. Essa é uma ótima notícia para quem trabalha com edição de vídeo. A instrução AVX Fine12 permite que o processador realize várias operações matemáticas ao mesmo tempo, o que acelera o processamento de vídeos de alta resolução. É como ter vários cozinheiros trabalhando em paralelo na mesma cozinha. Mas nem todos os processadores suportam essa tecnologia, né? Exatamente. A série Ryzen 9000 da AMD, por exemplo, tem suporte total a AVX 512, enquanto os processadores Intel de 12A, 13 e 14ª geração não. Então, na hora de escolher um computador para edição de vídeo, é bom ficar de olho nesse detalhe. E para finalizar nosso mergulho de hoje, uma notícia que deu o que falar nas redes sociais. O Facebook anunciou que vai adotar as visualizações como métrica principal para avaliar o desempenho das publicações. Essa mudança, que vai valer para vídeos, fotos e textos, busca oferecer um indicador mais consistente e fácil de entender para quem cria conteúdo. O Adam Mosseri, chefe do Instagram, que já usa as visualizações como métrica principal, disse que essa mudança vai facilitar a vida de quem cria conteúdo na hora de analisar o desempenho das suas publicações. Mas será que essa mudança não vai acabar estimulando a criação de conteúdo superficial, focado só em gerar visualizações? É uma boa pergunta. Será que a busca por números vai acabar sufocando a criatividade e a originalidade? É algo para a gente refletir. Afinal, as métricas são importantes, mas não podem ser o único critério para avaliar a qualidade do conteúdo. É verdade. Pois é, né? Fica a dúvida se essa busca por números não vai acabar incentivando um tipo de corrida por atenção, sabe? Onde o que realmente importa, a qualidade, a profundidade do conteúdo, acabam ficando em segundo plano. No final das contas, o que a gente quer é gerar engajamento real, né? Conteúdo que faça as pessoas pensarem, debaterem e quem sabe até mudarem de opinião. Falando em mudar de opinião, você acha que a semana de trabalho de 70 horas que o Narayana Murthy defendeu, será que isso funcionaria na prática? Olha, eu acho que é uma ideia um pouco utópica, sabe? Principalmente num mundo que valoriza cada vez mais o equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional. Imagina só, 70 horas de trabalho por semana significaria trabalhar quase 14 horas por dia se a gente considerar um dia de folga. Isso deixaria muito pouco tempo para outras coisas importantes, como família, lazer, hobbies e até mesmo para descansar e cuidar da saúde mental. Parece um ritmo meio insustentável a longo prazo, né? A não ser que a pessoa seja movida a energia nuclear e não precise dormir. Mas, falando em coisas que exigem bastante energia, a gente precisa voltar a falar sobre segurança digital. Afinal, proteger nossos dados é como escovar os dentes. Precisa ser feito com frequência e com cuidado. Com certeza. E uma das maiores ameaças que a gente enfrenta hoje em dia é o phishing. Os hackers estão cada vez mais criativos e usando técnicas sofisticadas para nos enganar. Por exemplo, você já ouviu falar do ataque de phishing que usa arquivos SVG? Sim, a gente comentou sobre isso na primeira parte do nosso mergulho. É impressionante como eles conseguem usar imagens que parecem inofensivas para esconder códigos maliciosos. É como um lobo em pele de cordeiro digital. Exatamente. E o pior é que muita gente nem sabe que é um arquivo SVG, o que as torna alvos ainda mais fáceis para esses ataques. Por isso é fundamental que a gente se mantenha informado sobre as diferentes técnicas de phishing e saiba como se proteger. A informação é a nossa melhor arma, com certeza.
E falando em se proteger, você acha que a iniciativa da Rust Foundation para integrar as linguagens Rust e C++ pode contribuir para a criação de softwares mais seguros? Sem dúvida. A linguagem Rust ela é conhecida pela sua robustez e segurança, enquanto o C++ oferece alta performance e uma grande variedade de bibliotecas. A integração entre as duas linguagens permitiria que os desenvolvedores combinassem o melhor dos dois mundos, criando softwares mais confiáveis e menos vulneráveis a falhas. Seria como juntar o escudo do Capitão América com o martelo do Thor, né? Uma combinação imbatível. Exatamente. E essa iniciativa também pode impulsionar a inovação, permitindo que os desenvolvedores criem soluções mais complexas e eficientes. E por falar em inovação, a gente não pode deixar de comentar sobre a liberação do código-fonte do AlphaFold 3. Essa ferramenta de inteligência artificial tem potencial de revolucionar a pesquisa científica, especialmente na área da biologia. É verdade. O AlphaFold 3 é capaz de prever a estrutura tridimensional de proteínas com uma precisão incrível. Isso pode ter um impacto enorme em várias áreas, como o desenvolvimento de novos medicamentos, a compreensão de doenças e até mesmo a criação de novos materiais. É como ter um superpoder para desvendar os segredos da vida. E o mais legal é que a liberação do código-fonte do AlphaFold 3 permite que cientistas do mundo todo colaborem e acelerem o ritmo das descobertas. É a ciência aberta em ação. Mas e a restrição para uso comercial? Você acha que isso pode atrapalhar o desenvolvimento da tecnologia? Olha, é um debate complexo. Por um lado, a restrição garante que o AlphaFold 3 seja usado para fins que beneficiam a humanidade sem fins lucrativos. Por outro lado, limita o potencial de investimento e desenvolvimento de tecnologia por empresas privadas. É um dilema que ainda não tem uma resposta fácil. Realmente é uma questão delicada. E falando em dilemas, o caso do roubo de 120 mil bitcoins da corretora Bitfinex mostra que o mundo das criptomoedas ainda é um faroeste digital, né? Verdade. A falta de regulamentação e a volatilidade do mercado tornam as criptomoedas um alvo muito atraente para criminosos. E esse caso também expõe a fragilidade das corretoras de criptomoedas, que precisam investir pesado em segurança para proteger o dinheiro dos seus clientes. A gente precisa ter cuidado redobrado ao navegar nesse mar de oportunidades e riscos. E o mais irônico é que o homem que roubou os bitcoins acabou colaborando com as autoridades para recuperar boa parte do dinheiro. Será que foi arrependimento ou só uma estratégia para diminuir a pena? Fica a dúvida. Mas uma coisa é certa, esse caso serve como alerta para todos que investem em criptomoedas. A segurança precisa ser prioridade número 1. Falando em tecnologia que exige alto desempenho, a gente precisa comentar sobre o aumento de performance que o FFmpeg, um software de código aberto para decodificação de vídeo, obteve com a implementação da instrução AVX-Kine12. Essa é uma notícia fantástica para quem trabalha com edição de vídeo. A instrução AVX-Kine12 permite que os processadores façam várias operações matemáticas ao mesmo tempo, o que acelera o processamento de vídeos de alta resolução. É como ter uma equipe de editores trabalhando simultaneamente no mesmo projeto. A tecnologia não para de evoluir, né? E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho. Hoje a gente explorou um monte de coisa interessante, hein? Desde falhas de segurança, que nos lembram que a gente não pode confiar cegamente em plugins, até a busca por um equilíbrio, né, entre vida pessoal e profissional nesse mundo que nos cobra cada vez mais. Mas antes da gente voltar para a superfície, ainda temos algumas reflexões para compartilhar. Sim, com certeza. E que tal a gente começar justamente por esse ponto que você mencionou? Essa busca por equilíbrio num mundo que parece estar sempre acelerado. Boa! A gente viu que o cofundador da Infosys, o Narayana Murthy, defendeu a semana de trabalho de 70 horas, né, como uma forma de impulsionar o desenvolvimento da Índia. Mas será que essa maratona de trabalho, será que ela faz sentido num mundo que já é tão corrido? Olha, essa é uma pergunta bem complexa que envolve vários fatores, né? Cultura, valores, prioridades. Em algumas culturas, o trabalho é visto como centro da vida, enquanto em outras, o bem-estar individual e o tempo livre são mais valorizados. E a gente precisa se perguntar, qual o preço que a gente está disposto a pagar pelo sucesso profissional? Será que vale a pena sacrificar a saúde, os relacionamentos, os momentos de lazer, em nome de uma jornada de trabalho que nunca acaba? A gente precisa encontrar um equilíbrio, né? Um ritmo que nos permita ser produtivos sem se esgotar no processo. É como correr uma maratona. A gente precisa de um ritmo constante que permita chegar ao final da prova sem desabar no caminho. E falando em desafios, a gente precisa voltar a falar de segurança digital. Afinal, no mundo cada vez mais conectado, proteger nossos dados é essencial. Sem dúvida. Vimos como os hackers estão usando técnicas cada vez mais sofisticadas para nos enganar, né? Como o ataque de phishing que usa arquivos SVG, a gente precisa estar sempre atento e informado para não cair em armadilhas online. E você acha que a iniciativa da Rust Foundation para integrar as linguagens Rust e C++ pode ajudar a criar softwares mais seguros?
Acredito que sim. A linguagem Rust é conhecida pela robustez e segurança, enquanto C++ oferece alta performance e uma grande variedade de bibliotecas. Combinando o melhor das duas linguagens, os desenvolvedores podem criar softwares mais confiáveis e menos propensos a falhas. Seria como construir uma fortaleza digital com as melhores ferramentas disponíveis. Exatamente. E essa iniciativa também pode dar um impulso na inovação, permitindo que os desenvolvedores criem soluções mais complexas e eficientes. E por falar em inovação, não podemos deixar de falar da liberação do código-fonte do AlphaFold 3. Essa ferramenta de inteligência artificial tem um potencial enorme para revolucionar a pesquisa científica, principalmente na área da biologia. Com certeza. O AlphaFold 3 é capaz de prever a estrutura tridimensional de proteínas com uma precisão impressionante, o que pode acelerar e muito o desenvolvimento de novos medicamentos, a compreensão de doenças e até a criação de novos materiais. É como se a gente tivesse um super telescópio para observar o mundo microscópico das proteínas. E com a liberação do código-fonte, cientistas do mundo todo podem colaborar e acelerar o ritmo das descobertas. É a ciência aberta em ação. Mas e a restrição para o uso comercial? Você acha que isso pode ser um obstáculo para o desenvolvimento da tecnologia? É um debate importante. Por um lado, a restrição garante que o AlphaFold 3 seja usado para fins que beneficiem a humanidade. Mas, por outro, pode limitar o investimento e o desenvolvimento da tecnologia por empresas. É um dilema que precisa ser discutido com cuidado para encontrar um equilíbrio entre o avanço científico e os interesses comerciais. Para a gente finalizar nosso mergulho de hoje, vamos falar do roubo dos 120 mil bitcoins da corretora Bitfinex. Esse caso mostra que o mundo das criptomoedas ainda é um território selvagem, com muitos desafios e riscos. É verdade. A falta de regulamentação e a volatilidade do mercado tornam as criptomoedas um alvo fácil para criminosos. E esse caso também mostra a fragilidade das corretoras, que precisam investir pesado em segurança para proteger o dinheiro dos seus clientes. E a gente precisa ter cuidado redobrado ao navegar nesse mar de oportunidades e riscos. E com essa reflexão a gente encerra o nosso mergulho de hoje. Espero que vocês tenham gostado da jornada. O prazer foi meu. Que a gente continue mergulhando juntos em busca de conhecimento, sempre. E fiquem ligados, para em breve tem mais The Deep Dive, explorando novos temas e desvendando os mistérios do mundo digital. Até a próxima.